Olá, pessoal, tudo bem? Queria agradecer desde já a vocês, alunos, aos professores e demais servidores da Escola Estadual São Benedito, aí de Uberaba. Em especial, agradecer à professora Renata, que foi quem me convidou para participar desse projeto bacana e para falar a respeito de algo que eu pesquiso e que eu gosto muito de falar a respeito, que é a Guerrilha do Caparaó, um movimento que ocorreu na divisa de Minas Gerais com o Espírito Santo em enfrentamento à ditadura militar que o Brasil enfrentava naquele momento. Meu nome é Plínio Ferreira Guimarães, eu sou professor do Instituto Federal do Espírito Santo atualmente, sou mineiro, moro exatamente na região próxima onde foi palco desse movimento, tá certo? Moro em Minas Gerais e vou falar a partir de agora um pouquinho desse movimento para vocês. Vou desaparecer da tela agora, vou compartilhar aqui umas imagens com vocês e no finzinho eu volto exatamente para a gente poder fazer um fechamento aqui, tá? Eu volto à imagem, mas continuarei falando com vocês o tempo todo aqui nessa apresentação, ok? Então, eu vou sumir aqui do vídeo, como eu falei, né? E nós trabalharemos, então, a partir de agora, essas imagens. Aqui, vocês vão ver à esquerda de vocês essa cruz, né, no topo de um lugar muito alto. Esse é o terceiro ponto mais alto do Brasil, é o Pico da Bandeira, que fica no Parque Nacional do Caparaó, na Serra do Caparaó, na divisa entre Minas Gerais e o Espírito Santo. São quase 3.000 metros de altitude. Tá? Ali, se vocês pegarem os 10 maiores pontos mais altos do Brasil, aqui no caso, né, vocês vão ver que boa parte deles se encontram exatamente na Serra do Caparaó, além do Pico da Bandeira, o Pico do Cristal, o Pico do Calçado e outros picos que são nessa localidade, né, pontos muito altos. Né? Aqui algumas imagens, é uma pontinha do Pico da Bandeira visto a partir do Pico do Calçado, que fica logo ao lado, né? E aqui você vê provavelmente o pôr do sol. E é uma região que no inverno faz muito frio, faz temperaturas negativas. Isso aqui é de mais ou menos 3 anos atrás, por exemplo, quando as temperaturas ficaram em torno de 14 graus negativo lá. Então, mas todo ano há congelamento de cursos d'água, enfim. Por que eu estou falando um pouquinho a respeito disso para vocês? Para vocês entenderem o que os guerrilheiros, aqueles que subiram até a serra, o que eles viveram, o que eles encontraram, o que eles vivenciaram nessa região. Bom, aqui uma localização, o Parque Nacional do Caparaó é um parque muito grande. A sua área está estendida em 9 municípios na divisa entre o Espírito Santo e Minas Gerais. Desses 9, 4 são municípios mineiros: Alto Caparaó, Alto Jequitibá, Caparaó e Espera Feliz. E outras cidades no entorno, né, que têm importância, que são consideradas cidades aí já dessa região do Caparaó, como Manhumirim, por exemplo, enfim, né, outras tantas cidades desse entorno. Aqui, só para a gente perceber que o parque está bem na divisa. Aqui está Minas, né? Nós estamos aqui, vocês estão mais aqui no Triângulo Mineiro. Como eu disse, vocês estão na porção oeste e nós aqui no leste de Minas Gerais, do estado de Minas Gerais. Bom, para a gente entender um pouquinho desse movimento, nós precisamos primeiro falar que o Brasil vivia, nesse período, uma ditadura militar. Em 1964, ocorreu um golpe de Estado, ou seja, o presidente da época ele foi derrubado pelos militares, não só pelos militares, mas através de uma articulação que contou com o apoio de grupos civis. Ele é derrubado, tirado do poder à força e é instaurada, então, uma ditadura. Essa ditadura ela vai perdurar de 1964 até 1985, são 21 anos, por exemplo, né, no caso, onde os brasileiros não terão a possibilidade de eleger um presidente. As eleições eram indiretas, foram generais que governaram o Brasil, 5 generais foram presidentes, e nesse período foi um período, infelizmente, de muita violência contra opositores, de perda de liberdades, de perseguições a muita gente. Então, nós tivemos censura, nós tivemos pessoas presas indevidamente, tivemos pessoas que tiveram que abandonar o país, deixar o país, tivemos muitas pessoas assassinadas, torturadas. Tá? Então, é um período muito triste da nossa história e que perdurou até o ano de 1985. E assim como todo e qualquer
movimento ditatorial, você vai ter aqueles que são contra as ditaduras. São os movimentos que nós chamamos de movimentos de resistência. A resistência ela vai ocorrer de diversas maneiras. A gente vai ter pessoas, artistas, fazendo peças de teatro, publicando poemas, livros, músicas, tentando vencer, inclusive, a censura, né? Porque havia uma censura prévia, muita coisa foi censurada. Mas nós tivemos também aqueles que resolveram enfrentar toda a violência do Estado com o uso da violência também. Eram as tentativas de movimentos armados, as chamadas guerrilhas. E a primeira dessas guerrilhas de enfrentamento à ditadura militar vai ocorrer exatamente aqui na minha região, na divisa entre Minas Gerais e o Espírito Santo. Esse movimento ele é conhecido, então, como a Guerrilha do Caparaó. Quem é que participa dessa Guerrilha do Caparaó? Bom, são pessoas que mobilizaram antes mesmo do golpe de 64, participavam de movimentos, defendiam algo que era chamado de reformas de base, que eram reformas estruturais que eram defendidos por determinados setores da população. A maioria deles eram militares. Vejam só, a ditadura foi militar, mas nós tínhamos militares que se opunham a essa ditadura. Então, foram militares que se opuseram, alguns tinham sido expulsos do exército, inclusive, muitos tiveram que deixar o país e que voltaram clandestinamente, tá? E alguns civis. Mas aqueles que vão subir a Serra do Caparaó para iniciar um movimento guerrilheiro eram quase todos eles militares, ou marinheiros, ou provenientes daquilo que nós chamamos de movimento dos sargentos dentro do exército, certo? Então, essas pessoas eles vão fundar um movimento chamado Movimento Nacionalista Revolucionário, né? Nacional Revolucionário, o MNR. Esse movimento ele se estrutura a partir, então, de pessoas que circundavam uma liderança importante desse período que se opôs à ditadura militar, que ele era um gaúcho, tá? Ele foi governador gaúcho e depois foi deputado pelo Rio de Janeiro e mais tarde vai ser governador do estado do Rio de Janeiro por 2 vezes. O nome dele é Leonel de Moura Brizola. No próximo slide eu vou colocar uma imagem dele, inclusive. Esses guerrilheiros, então, essas pessoas que se articularam no movimento, eles resolvem implantar uma guerrilha. A princípio, eles tentam houve 2 tentativas no sul do país de iniciar um movimento guerrilheiro, que dá errado, e aí a terceira tentativa é exatamente a Serra do Caparaó, na divisa entre Minas Gerais e o Espírito Santo. Eles vão para lá, iniciam todo um processo de transporte de mercadorias, de artigos que eles precisariam usar, sobretudo, né, do equipamento de combate, então armas, munição, barracas, né, alimentos, outros materiais que eles precisariam, lanternas, pilhas e coisas do tipo. Eles levam para o interior do parque. A princípio, eles alugam um sítiozinho, né, para eles poderem iniciar esse movimento e ninguém perceber, né? Então eles entram lá como se eles fossem pessoas do campo, agricultores, enfim. E depois eles vão iniciar então a movimentação dentro do Parque Nacional do Caparaó. Isso vai acontecer no ano de 1966. Ele é um movimento então que ele se inicia em 66 e que vai ser derrotado, né? Ele vai ser, os guerrilheiros serão presos no ano de 1967. Aqui, inclusive, é uma imagem, ela ficou um pouco distorcida quando eu ampliei aqui, perdeu a definição, mas tem uma outra imagem mais à frente, de parte dos guerrilheiros que foram presos lá em 1967. À frente aqui, o Amadeu Felipe, que era o líder da guerrilha lá no alto. Esses guerrilheiros, eles fizeram treinamento, né? Enfrentaram as condições difíceis do território, então, região muito, muito íngreme, enfrentando então as montanhas, muitas chuvas em determinados períodos, frio intenso em outros períodos do ano, com temperaturas até negativas, como eu falei para vocês, mas numa tentativa, então, de se organizar, de fazer um treinamento, e a partir dali, inspirado na Revolução Cubana, tá? Inclusive, alguns deles chegaram a ter treinamento em Cuba e receberam ajuda do governo cubano para poder montar uma guerrilha que partiria da serra, desceria a serra, conquistaria, segundo eles, dentro do objetivo deles, o apoio da população e enfrentaria, então,
a ditadura militar. Bom, esses guerrilheiros eles eram um grupo muito pequeno. De acordo com o diário deles próprios, feito, né, por eles, diário de campanha da guerrilha, um momento que é descrito com o maior número de pessoas lá no Alto da Serra eram 14 pessoas. No momento da prisão dos guerrilheiros, eles eram apenas 8. Né? Então, essas pessoas começam a circular pela região, os moradores da região começam a achar estranho aquelas pessoas que fugiam do contato, que eram diferentes, que quando tinham contato tinham uma forma de falar diferente, boa parte deles eram do sul do Brasil, certo? E eles foram denunciando para a polícia até que o batalhão, 11º Batalhão de Polícia Militar de Manhuaçu começa a investigar esses guerrilheiros e, diante das condições difíceis, os guerrilheiros, muitos já tinham desistido da guerrilha, saudade de casa, gente adoecendo lá em cima, e aí o batalhão de Manhuaçu ele acaba montando uma ação e acaba prendendo os guerrilheiros. Então, 2 são presos numa cidade próxima, mineira, né, Espera Feliz. Depois, os 8 restantes são presos já próximo à serra mesmo, já descendo a serra, inclusive. Né? Então, esse movimento ele vai cair entre março e abril de 1967. Aqui uma imagem, né, dos últimos guerrilheiros presos. Essa pessoa que está aqui no canto à direita é o Milton Soares de Castro. Ele é o único civil desse grupo aqui, os outros são militares. Ele é o único também a morrer. Ele é levado, todos eles são levados para Juiz de Fora, e dentro da prisão de Juiz de Fora ele é preso, o corpo dele, inclusive, depois vai desaparecer, ele é enterrado no cemitério de Juiz de Fora. Há um livro que eu vou mostrar para vocês aqui no fim, que trata exatamente da descoberta do corpo dele mais tarde. Esse aqui no outro extremo, né, no canto à esquerda, é o Amadeu Felipe, o líder da guerrilha, e uma outra figura de destaque aqui, o Avelino Capitani, marinheiro, que continuou, mesmo depois da derrota desse movimento, ele consegue sair da prisão, ele foge, promove uma fuga cinematográfica, e ele continua nos movimentos de oposição à ditadura militar. Aqui, né, a movimentação militar no entorno. Então, tropas das polícias de Minas Gerais, de vários pontos de Minas Gerais, o Exército, sobretudo tropas mineiras do Exército estacionado em Minas Gerais, a Aeronáutica, né? Também tropas do Espírito Santo, sobretudo da Polícia do Espírito Santo, mas o grosso da operação de cerco à população ocorre em Minas Gerais. E aqui ao centro, o Leonel Brizola, que é um líder civil, uma liderança civil, que dava apoio ao movimento, né? Apesar dele sempre ter se negado a falar a respeito, né? De assumir, de fato, a participação nesse movimento. Por fim, gente, para a gente finalizar aqui, esse movimento ele vai afetar a população. Vocês podem perceber que na imagem anterior nós temos a população aqui, né? Os soldados, inclusive, convivendo, ocupando os lugares, né? E a população ela vai ficar assustada com aquilo, porque é uma população simples que vivia isolada na região da Serra do Caparaó e que do nada começa a ver aquele pessoal forasteiro, essas pessoas são presas e depois aparecem lá milhares de militares, milhares de homens das polícias, milhares de homens do exército, avião, helicóptero. Isso gera um pavor gigantesco na população, que já estava com medo daqueles homens diferentes, que eram os guerrilheiros, e que agora vão ficar com mais medo ainda com a presença do exército ali. O que será que está acontecendo? É uma guerra? O que pode acontecer com a gente? E eles não conheciam os equipamentos, não conheciam armas pesadas e não conheciam, sobretudo, os aviões e os helicópteros. Vejam aqui, isso aqui é uma fala de um senhor que eu entrevistei, o senhor Dalbino. Ele morava em Alto Caparaó, hoje ele vive em Espera Feliz. Ele diz assim para mim, olha, na entrevista que ele me concedeu há muitos anos, eu estava trabalhando em cima com mais 4 companheiros. Ele estava, na verdade, consertando uma casa, né, o telhado de uma casa. Eu nunca tinha visto um helicóptero. Eu vou dizer a verdade. E nós éramos 4 pessoas trabalhando. Aí, de repente, por trás de uma montanha, apontou aquele helicóptero e parou por cima de nós. Eu estava com um colega, coitado. Ele chegou a ajoelhar no chão de tanto medo. Ele falou, não vou ver mais a mamãe. Então ele ficou mesmo apavorado, e ele, mas como todo mundo, até o filho do patrão que estava junto.
E logo, nós até largamos mais cedo um bocadinho. Quer dizer, o serviço ali, eles ficaram tão espantados, com tanto medo, que eles acabaram até largando, porque aquela coisa do medo. Então, eu queria que vocês fizessem uma reflexão. Vocês, no lugar dessas pessoas, vivendo aquele período, como é que vocês reagiriam? Como é que vocês se sentiriam naquele instante? Tanto vendo gente diferente, o guerrilheiro, que você não sabe o que ele quer, não tendo informações sobre o que acontece no Brasil, e também sobre a presença militar com esse equipamento. Vocês também teriam medo? Pensem um pouquinho. Para finalizar, gente, uma curiosidade aqui, ó, os moradores do Caparaó encontraram esconderijo de armas. Existem armas enterradas pelos guerrilheiros e existe um local que foi encontrado, tá? E muito provavelmente isso do lado do Espírito Santo, muito provavelmente é um dos esconderijos que ficaram perdidos, né, de armas dos guerrilheiros lá na Serra do Caparaó, tá bom? Aqui também, por fim, a dica de um filme, né, que é o filme Caparaó, que narra sobre a guerrilha. Agora, retornando aqui para poder finalizar com vocês, né, eu vou só apresentar alguns livros para finalizar. Esse livro aqui interessante de um jornalista chamado José Caldas da Costa, o livro Caparaó, a primeira guerrilha contra a ditadura, sobre o Milton Soares de Castro e a questão dele ter desaparecido lá, o corpo dele, da Daniela Arbex, né, a Cova 312, e uma propagandinha aqui básica. Guerrilha e Revolução, o primeiro capítulo desse livro é meu, sobre a guerrilha do Caparaó, onde eu trato da população e o medo da população. E a ditadura aconteceu aqui, onde eu também tenho, também o primeiro capítulo do livro é um texto meu, onde eu também falo um pouco sobre a população, mas dentro de uma outra perspectiva. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, muito obrigado pela oportunidade, estou muito feliz e estou à disposição de vocês sempre, tá bom? Um grande abraço e tudo de bom para todos vocês.